Boa tarde, missionárias. Vamos dar início à nossa primeira reunião do livro O Incansável Peregrino. E o primeiro tema para a primeira reunião é Sua Vida e Sua Obra. Mas antes de entrar neste primeiro estudo, vamos fazer uma breve apresentação para conhecer a campanha da Mãe Peregrina, a importância de conhecer a história de João Luiz Pozzobon. E ao conhecer a história, brota em nosso coração um grandioso sentimento de gratidão. Este homem, que chamava a si mesmo de pobre servo, agradecemos a Deus pelo grande presente que deu ao mundo e a vida exemplar deste discípulo e missionário de Cristo. Ao conhecer a sua vida, diácono João Pozzobon, empenhemos para que seu exemplo de vida se torne atuante em nós e em muitas pessoas. Deus disse: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim num candelabro, onde ela brota para todos. O estudo em alguns pontos da vida do diácono quer colocar luz que ilumine a sua vida ao alcance de todos que fazem parte da campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt. Não deveria ficar nenhuma família sem receber o presente de conhecer a história de João Luiz Pozzobon. O Santuário de Schoenstatt foi sua escola de santidade. Neste lugar de graça, ele compreendeu a missão que Deus lhe confiou e entregou-se totalmente a ela. Suas palavras o confirmam: no santuário me consagrei, pelo santuário viverei e pelo santuário morrerei. E com essas palavras ditas por ele, vamos pedir agora a Estela que reze a oração de beatificação de João Luiz Pozzobon. É com você, Estela. Oração pela beatificação do servo de Deus, João Luiz Pozzobon. Deus nosso Pai, fizeste de João Luiz Pozzobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a Mãe Rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. Por isso, Pai, confiante peço que, se for da tua vontade, este teu servo seja canonizado e por sua intercessão eu possa receber a graça que tanto a necessito. Assim rezo com Maria, a grande missionária, para a tua glória, o florescimento da Igreja e a santificação das famílias. Amém. João Luiz Pozzobon, vida e sua obra. Herói, instrumento e apóstolo. Oração inicial. Querida Mãe Rainha e vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt, nós te convidamos a estar conosco nesta reunião. Assim como estás presente nos santuários e atuas por meio de cada imagem peregrina, concede-nos a graça de crescer sempre mais em nossa fé e nos aprofundar na vivência de nosso batismo, por meio da aliança de amor. A exemplo do diácono João Luiz Pozzobon, que a campanha de tua imagem peregrina por ele iniciada continue a contribuir para que a missão confiada por Deus à obra de Schoenstatt seja realizada de modo sempre mais perfeito. Para o bem da Igreja, Mãe de Deus, conserva-nos fiéis como teus instrumentos e apóstolos. Dai-nos o amor desprendido que deste ao diácono Pozzobon, a fim de que também nós sejamos heróis na vida diária. Amém.
Parte A. Introdução. Quando pronunciamos a palavra vida, nos referimos a um termo altamente simbólico, que além da vida física, significa o maior dom de Deus ao ser humano. A comunhão com Ele para sempre, vida eterna. Jesus nos afirma sobre a certeza da vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nossa fé sustenta que toda a vida vem de Deus. É Ele que sopra em nós o espírito da vida, e o faz por muitos motivos. Vejamos o que nos diz a Sagrada Escritura. Kelly, por favor, você pode ler Ezequiel? Claro, Luzia, vamos lá. O próximo parágrafo é Ezequiel 37, versículo 1 ao 14. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos, no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor, filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então, profere um oráculo sobre esses ossos, ossos dessecados, dilei-as tu. Escutai a palavra do Senhor, eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor. Enquanto os ossos se vinham unir uns aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e uma pele os recobria. Todavia não tinham espírito. Profetiza ao espírito, disse-me o Senhor, profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé, vem espírito, dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Profere o oráculo que ele me havia dito, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um grande e imenso exército. Então o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo, eis o que diz o Senhor Javé, ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu meter em vós o meu espírito, para vos fazer voltar à vida e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou eu o Senhor, que o disse e o executei, oráculo do Senhor. Bom, vamos lá. O que eu observei de mais importante aqui nessa palavra, nessa passagem,
aqui no versículo, porque nos faz confiar mais e mais em Deus, que Ele é vida em abundância, que só Ele poderá mudar, transformar tudo que nós estamos passando. Só que para que tudo isso aconteça, é necessário que a gente acolha, que a gente tenha vontade, que a gente busque-o no silêncio do nosso coração, o agir do Espírito Santo sobre nossa vida, e deixe Ele nos guiar, né? Eu acho que é isso, então. Obrigada, Lúcia. Você pode ler o próximo trecho para nós, por favor? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Assim diz o Deus Javé, que criou o céu e o estendeu, que firmou a terra e tudo que ela produz. Ele dá alento ao povo que nela habita e o sopro aos que sobre ela caminham. Eu, Javé, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão e lhe dei forma, e o coloquei como aliança de um povo e luz para as nações, para você abrir os olhos dos cegos, para tirar os presos da cadeia e o cárcere os que vivem no escuro. Eu sou Javé, esse é o meu nome, não vou dar para outro minha glória, nem vou ceder minha honra para os ídolos. As primeiras coisas já aconteceram. Coisas novas é o que eu agora anuncio. Antes que elas brotem, eu comunico a vocês. Então aqui Deus estava dando a certeza da liberdade, né, do pessoal que estava no exílio, né? Os motivos pelo qual citar motivos pelos quais Deus soprou em você o espírito de vida, inspirando-se na passagem bíblica. Do mesmo jeito que eles tinham esperança, né? Eles estavam esperançosos. Eu também tenho muita esperança de dias melhores, dias maravilhosos. E agora eu passo o próximo capítulo para Cláudia. Deus abençoe. A palavra obra expressa serviço e favor em benefício de outros. No sentido religioso, expressa prestar culto tanto ao Deus verdadeiro como aos falsos ídolos. A divindade era considerada a autoridade suprema. Nosso mais profundo anseio é servir, doar a vida por uma grande causa, por uma obra que realmente nos dê paz de espírito e nos faça encontrar a Deus. Isto é, buscarmos o sentido de nossa vida e nos dedicarmos a uma obra que vem de Deus e para o qual Ele nos criou. O exemplo de pessoas que consumiram sua vida a serviço de um grande ideal sempre nos empolga. Há muitos exemplos disso, tanto religiosos ou não, como Luther King, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco, os Apóstolos, Santa Dulce dos Pobres e tantos outros. A vida dos heróis sempre empolgou também o diácono Poçobon. Mônica, você que já leu o livro Herói Hoje, Não Amanhã, pode nos dizer por que João Poçobon sentiu o heroísmo de José Engler e como ele se propôs a imitá-lo? Para responder essas perguntas, vamos conhecer um pouco de José Engler. José Engler, um jovem camponês de figura exterior pouco atraente, que possuía todos os motivos para ficar na sombra. Porém, desde que se percebeu vocacionado para a grandeza, nada conseguiu detê-lo. Sem amargura, sem frustrações, diante dos pesados tributos que sua natureza lhe impunha, aceitou a luta em todos os campos, quebrando lanças com uma persistência que poucos neste mundo viram. José Engler foi seminarista na Sociedade São Vicente Pallotti e aluno do padre José Quentmes. Pertencia à congregação mariana,
mas não participou da fundação de Schanstatt em 18 de outubro de 1914, pois chegou dias mais tarde das férias anuais. Mesmo assim, foi um dos que primeiro e mais profundamente compreendeu o sentido dessa consagração. Sua vida de aliança levou o padre José Kentenich a dizer: Englin foi o documento de fundação vivido. Como soldado da Primeira Guerra Mundial, deu testemunho de como a santidade pode ser vivida em ambientes totalmente adversos. Continuou ali seu esforço pela santificação e viveu fielmente a aliança de amor pelas contribuições ao capital de graças. Seu diário relata o heroísmo de uma vida entregue a Deus sob o cuidado e proteção de Maria. Nos campos de batalha, em meio às trincheiras, foi de fato tudo para todos, sempre servindo seus companheiros e os demais que encontrava, e também propriedade especial de Maria, como um filho fiel à Mãe de Deus. É com José Englin que nasce a aspiração das flores de maio, tão cultivadas entre os filhos de Schanstatt. No mês de Maria, muitos se inspiram em Englin para oferecer um ramalhete espiritual de flores, conquistadas por meio de contribuições ao capital de graças para a Mãe Rainha. Englin faleceu em 4 de outubro de 1918 em Cambrai, França, poucos dias antes de terminar a Primeira Guerra Mundial. Atualmente, seu processo de canonização segue na Congregação pela Causa dos Santos em Roma. Agora, respondendo à pergunta, João Luís Pozzobon, seguindo os passos de José Englin, se propôs a dar a própria vida pela Mãe Rainha e sua missão sem medir esforços e sacrifícios. Ele dizia: estou pronto para morrer por ti, seguindo o que fez José Englin. Eliane, continue o próximo parágrafo. Desenvolvimento de João Luís Pozzobon. Podemos dizer que sua vida e obra foram cunhadas pelo espírito heróico, pela docilidade e ardor apostólico. Como pequeno aluno do padre José Kennedy, aprendeu a ser um filho heróico de nossa Mãe e Rainha e um apóstolo incansável do santuário a serviço dos mais necessitados. Assim, como se diz de São Paulo, podemos dizer também sobre a condução de Deus a respeito da vida do Sr. João Pozzobon. Este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações. Maria Lúcia, você pode ler o próximo parágrafo? Deus o preparou para a missão. Desde pequeno, o diácono Pozzobon sentia uma saudade insaciável, a qual deu o nome de nostalgia. Ele disse: quando terminei meus estudos primários, com 11 anos de idade, comecei a trabalhar com meus pais. No trabalho, sempre sentia uma nostalgia, uma saudade. Subia ao alto de uma montanha para ver se, contemplando o horizonte, saciava essa nostalgia. Porém, não saciava. Continuava trabalhando, mas de vez em quando sentia esta nostalgia. Essa situação de nostalgia lhe fazia experimentar a presença e a carência de algo que considerava muito importante. Contudo, ele não conseguia explicar o que era. Era uma profunda saudade que havia em seu coração. Saudade de algo maior do que as coisas que ele vivenciava. Mais tarde, em setembro de 1962, relembrando esse período, escreveu um texto ao qual deu o título Sempre Te Amei. São 56 itens nos quais ele revela que sua saudade foi saciada quando conheceu o santuário, a Mãe Rainha,
de Schanstatt. Selou a aliança de amor e iniciou a campanha da Mãe Peregrina. Vamos ler os itens de 34 a 40 e refletir sobre sua mensagem. Por favor, Mary, você poderia continuar? Percorri todo o mundo e não encontrei solução. Bem perto estava a solução que buscava. Sempre te amei. No América do Norte encontrei um padre. Ele me ensinou sobre a capelinha do santuário. Sempre te amei. Faço minha consagração. Sempre te amei. Quando faço um apostolado, sempre te amei. Minha vida mudou. Sempre te amei. Senti mais estímulo. Sempre te amei. Tenho coragem para alguma prova. Sempre te amei. Agora é com você, Marilda. Pelo que lemos no texto anterior, podemos crer que a divina providência semeou desde cedo a semente do amor a Maria, no coração de João Posobon. Uma semente que vai crescer, florescer a partir de 1947, para produzir frutos de sua missão desde 1950. Reflexão. Nós também não trazemos no coração uma saudade que não sabemos explicar? Quais caminhos Deus usou para nos conduzir ao santuário de Schoenstatt? A missão de nossa vida está enlaçada também com esse lugar de graça? Continuando, de 1947 a 1950, um tempo de decisão e de mudanças ocorrem. Nesta época, acontecem seus primeiros contatos com a espiritualidade de Schoenstatt, meio que necessitava para compreender que tinha uma grande missão e os compromissos que essa missão lhe exigia. Lendo sobre sua vida, não temos dúvidas de que o encontro com a obra teve uma grande importância decisiva para ele. Ele mesmo confirma. Schoenstatt trouxe uma grande mudança, um grande enriquecimento da minha fé e também uma missão a realizar, um grande apostolado. O fruto dessa mudança é a campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, na qual desenvolveu o seu grande apostolado e pela qual consumiu todas as forças que possuía. Durante 35 anos de vida de João Luiz Posobon, se dedica inteiramente à missão que Deus lhe confia. Ele crê na sua eleição e sabe onde buscar forças para desenvolvê-la, manter-se unido à fonte original da missão, o santuário. De seus primeiros contatos com a obra de Schoenstatt, das palestras que ouviu, gravou-se em seu coração o heroísmo de José Englick, que entregou totalmente sua vida pela missão de Schoenstatt. João Posobon confirma: a mim ficou gravado o espírito de heroísmo de José Englick e o destino de imitá-lo, dando minha vida à mãe e rainha, à sua obra, junto com o fundador. Imitar não é copiar, mas conquistar o mesmo espírito. Você continua, Idalina? Imitar não é copiar, mas conquistar o mesmo espírito. Se José Englick deu sua vida por Schoenstatt no campo de batalhas durante a Primeira Guerra Mundial, o campo de batalha do diácono Posobon foi sua atuação incansável para levar a imagem da Mãe Peregrina 3 vezes admirável de Schoenstatt às famílias. Num árduo trabalho de evangelização, percorreu 140 mil quilômetros com a imagem peregrina, servindo aos mais pobres, rezando o terço, conduzindo-os ao santuário, levando-os ao sacramento. Enfim,
sacrificando dia após dia sua vida à aliança de amor. Ele foi um homem heróico na oração, sim, de uma profunda vida de oração. Santa Missa diária, muitas horas de adoração eucarística e diversos terços rezados no decorrer do dia. Ele foi um homem heróico na promoção da paz. Soube aceitar calado muitas indiferenças e desprezo. Perdoou inúmeras vezes aos que não compreendiam e o caluniavam. Levou a paz para as muitas famílias. Ele foi um herói no caminho da autoeducação e cultivou sempre um espírito sacrificial, não escolhendo para si o mais fácil e o mais cômodo. Soube viver as exigências da aliança de amor. Elevai ao máximo as exigências a vós mesmos. Suas palavras confirmam isso. Por amor à campanha, ser herói hoje mesmo. Cleusa, continua pra gente. Um relance rápido. Pode-se afirmar que, como instrumento fiel nas mãos da mãe admirável de Schoenstatt, o trabalho do diácono Pozzobon, com a campanha da Mãe Peregrina, foi levar a Mãe de Deus do santuário até as pessoas e levar as pessoas até o santuário da Mãe de Deus. Ele sabia que, conhecendo Maria, como ensina o Santo Padre Papa João Paulo II, as pessoas conhecem também a Jesus e aprendem dela como imitá-lo. Nice, você pode ler o próximo parágrafo? Os caminhos de missão do diácono Pozzobon. De 1950 a 1955, João Pozzobon começa a levar a imagem peregrina da Mãe e Rainha de Schoenstatt às famílias, as abençoa e inicia também a visita da Mãe Peregrina às escolas. De 1956 a 1972 foi o tempo de muitas incompreensões. Incompreensões pelas autoridades da Igreja, porque de 1952 a 1965, o fundador da obra de Schoenstatt estava exilado e a obra passava por duras provações. Incompreensões também de muitos membros da obra de Schoenstatt, que não conseguiam perceber a importância deste apostolado. Verinha, você pode ler o próximo parágrafo. De 1973 a 1980, João Pozzobon aspirou que toda sua ação abrisse caminhos ao Senhor, pois o amor supera tudo. Aos poucos vai sendo mais compreendido. Recebe a graça de visitar com a Mãe Peregrina os lugares de origem da obra de Schoenstatt em Roma. O Papa João Paulo II abençoa a imagem peregrina original. Em 10 de setembro de 1980, confia em testamento a imagem peregrina original ao Instituto das Irmãs de Maria de Schoenstatt e a entrega simbólica e solenemente no Santuário Tabor de Santa Maria. De 1981 a 1985, seu lema era levar todos até Deus. Os argentinos começam com a campanha da Mãe Peregrina em seu país, buscando as imagens em Santa Maria e recebendo as orientações do diácono Pozzobon. Confirma-se assim a internacionalidade da campanha. Certa vez expressou-se que dava sua vida para que a campanha pudesse tornar-se mundial. Hoje isto é realidade. O diácono Pozzobon é chamado para junto de Deus a caminho do santuário. Não há como negar que o seu espírito heróico, seu caráter de instrumento e seu zelo apostólico foram o fermento que favoreceram o crescimento da campanha em todo o mundo. Deus o escolheu para uma grande missão e ele deu a sua vida por ela.
nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro encontro. Agora vamos na parte de aplicação. Em breves palavras, dizer o que significou para o diácono João Luiz Poçobon ser herói, instrumento e apóstolo. E cada participante reflita por uns momentos sobre uma frase desta reunião que gostaria de levar como propósito para a sua vida. Então, eu já vou dizer alguma coisa aqui, porque são vários trechos muito interessantes, mas quis escolher um. Então, eu vou falar sobre João Poçobon, que ele foi um iniciador da campanha da Mãe Peregrina. Com toda a sua simplicidade e heroísmo, conseguiu ser uma luz que iluminou o caminho de muitas famílias. Então, eu quero levar isso para a minha vida, ser luz. E que possamos iluminar não só a nossa vida, mas que também possamos ser uma lâmpada acesa na vida de outras pessoas. Como João Luiz Poçobon, possamos ser colaboradores da obra de Schoenstatt, sempre disponível para ajudar na evangelização. Assim como ele, incentivar a reza do terço, levar as famílias ao santuário e não deixar que a nossa luz se apague, porque a nossa missão é levar a mãe e seu filho para os lares, para todas as famílias. O que significou para diácono João Luiz Poçobon ser herói, instrumento e apóstolo? Como temos aqui no Lucas 8, 16 a 18, ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama. Assim ele fez, ele se inspirou e ele acolheu a essa luz. Então ele colocou essa lâmpada para iluminar e atingir outros corações, alcançar outros corações, através da Mãe Rainha. Então, finalizando nossa primeira reunião, temos duas questões, duas aplicações. Em primeiro, dizer o que significou para o diácono João Luiz Poçobon ser herói, ser um instrumento e ser apóstolo. No meu estudo, eu entendi que assim, ser herói era enfrentar todas as dificuldades, todas as indiferenças, desprezos, calúnias, incompreensões, mas tudo com muito amor, com perdão, promovendo a paz, aceitando esses desafios. E também ele enfrentava tudo com uma profunda vida de oração, com missas diárias, diversos textos ao dia, muita adoração. E ele era um herói vivendo todas as exigências da aliança de amor. Agora, um instrumento. Instrumento, na minha opinião, porque ele conseguiu levar a Mãe de Deus do santuário para as famílias. E também conseguia levar as famílias para o santuário e para a Mãe de Deus. E o apóstolo, por quê? Porque ele tinha um objetivo maior dele, era fazer com que Jesus fosse conhecido. E ele sabia muito bem que, conhecendo Maria, as pessoas também iam conhecer Jesus e aprender com Maria como imitá-lo, como ser um filho de Deus. E também, finalizando, o que foi o propósito, o que eu tirei como propósito para a minha vida desse estudo, da primeira reunião? Eu gostei de uma frase na página 13 que fala sobre a inspiração que a gente tem que ter com João, Então, para mim, o importante o que me tocou muito foi isso, Eu me inspirar na vida do diácono, tentar ter o mesmo espírito dele, no sentido de ser uma pessoa orante, muito orante,
tentar, sempre promover a paz, praticar o serviço aos irmãos. Então, 5 pontos que eu quero levar para a minha vida: o serviço, a oração, promoção de paz, aceitação dos desafios e o perdão quando for necessário. É isso. Boa noite. Breves palavras, dizer o que significou para João Luís Pozzobon ser herói, instrumento e apóstolo. Para mim, a divina providência, bem cedo, semeou a semente do amor a Maria no coração de João Pozzobon. Por meio deste amor, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus e incorporarem seus ensinamentos na vida diária. E ao refletirmos por uns momentos sobre uma frase desta reunião que gostaria de levar como propósito para a sua vida, para a minha vida, eu gostaria de, como instrumento fiel nas mãos de Maria, desenvolver a sensibilidade para sentir qual é a minha missão e saber como agir para efetivá-la nas ações do meu dia a dia. Algo que me chamou a atenção nesse capítulo foi essa questão da nostalgia, a que se referia João Pozzobon. Essa sensação que falta alguma coisa, a sensação de uma saudade que a gente não sabe bem do que. E como é importante, como é interessante, como Maria ela supre isso no coração da gente. E para mim foi muito importante encontrar um movimento para ter essa nossa Mãe do Céu como nossa aliada, como exemplo. E eu cito a frase dele na mensagem, que nós lemos na página 11, sempre te amei. É essa sensação que a mãe ela fala para nós o tempo todo. Eu sempre te amo, eu sempre te amei. E é a sensação que a gente tem quando a gente pensa na Mãe de Deus. A gente sempre ama e ela ajuda a gente a suprir essa saudade de algo que a gente às vezes nem sabe o que é. Vou comentar um pequeno trecho do que eu li sobre a vida do diácono Luís Pozzobon. A vida em si de Luís Pozzobon chama muita atenção pelo legado de fé, dedicação e entrega com a campanha da Mãe Peregrina. E mostra que ele tinha um exemplo, um espelho, que é José Engel, que entregou toda a sua vida em prol da Mãe Peregrina. E que ele ia buscar força para alimentar essa missão. Essa doação que ele tinha era no santuário. E hoje o que acontece com a gente nesse momento de pandemia? Aonde a gente veio buscar força? No santuário, as igrejas fechadas, nós um pouco distante do corpo e sangue de Cristo, sabendo que Ele está aqui no nosso coração, e a saudade da Mãe Peregrina, de não acompanharmos a sua missão, de ir de porta em porta, nas casas, deixando-os, a maneira como ela é acolhida, porque isso é uma campanha que já está no mundo inteiro. E eu me sinto muito gratificada de fazer parte dessa campanha. João, ele foi um herói no caminho da autoeducação. Eu vejo que para a gente conseguir esta autoeducação é precisa de muita oração, como ele mesmo fazia, e a gente ter persistência, na oração e a solicitação do Espírito Santo para que a gente consiga chegar a essa autoeducação. Oração final. Querida Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schoenstatt, nós te agradecemos pela vida abençoada do diácono João Luís Pozzobon e sua docilidade em se deixar formar por ti a partir do santuário. Ele consumiu-se heroicamente pela missão que lhe foi confiada por Deus.
faze com que cada pessoa que entrar em contato com sua vida e obra descubra também sua missão pessoal e a realize por meio das pequenas coisas de cada dia. Façamos nossa romaria espiritual ao santuário e renovemos a nossa consagração. Oh, minha Senhora e também, oh, minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença,